Bom, primeiramente, queria, desde já, parabenizar o painel anterior, foi realmente uma discussão muito interessante, e, sem maiores delongas, partir para a nossa discussão aqui, já que nós temos três excelentes painelistas para discutir esse tema de concorrência nos meios eletrônicos de pagamento. Eu queria rapidamente agradecer ao Ricardo Pastori pela parceria na organização desse painel. A participação dele foi essencial para a gente pensar nos painelistas, conseguir estruturar essa mesa. Então, Ricardo, muito obrigada. I'm going to very briefly switch to English, and I already apologies to the translators, but I'll probably keep going to Portuguese and English throughout this panel. But I would like to introduce our panelists and briefly explain how the panel is going to work. So we have here for this next panel, Jorge Padilla. Jorge has a master's and a PhD in economics from the University of Oxford. He's also a research fellow at the Centro de Estudios Monetarios y Financieros in Madrid. And he's also an economics professor at the Barcelona Graduate School of Economics and at the Toulouse School of Economics. As I'm sure you were all aware, he has been publishing several articles in competition policy and industrial organizations in many journals internationally. And he has dedicated special attention to this topic that we're going to discuss here today. So muchas gracias, Jorge. And again, I'll try to not mess up the translation too much by going to English and Portuguese. Our next panelist is Maria Isabel Carvalho Cicalonghi. She is the head of payments compliance at Google for the Latin America part of the service. She's also the president of the Commission on Privacy and New Technologies at IASP here in São Paulo, and the coordinator of the Commission on Technology and Innovation at IBRADEMP, the Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. She has a master's from the University of São Paulo, and she's also a specialist from the Instituto Internacional de Ciências Sociais. Muito obrigada pela sua presença, Isabel. And last but not least, we have Reinaldo Legrazi. He graduated from Fundação Getúlio Vargas in public administration. He's currently a partner at Panambi Capital. And in the last years, he was a director at Bacen, the Brazilian Central Bank for Monetary Policy. He was also CIO and CEO for Bradesco Asset Management. And he was also a member of the Administrative Council at CETIP and Vice President of Ambima. So, as you can notice, we have excellent panelists that are fully prepared to discuss our topic today. What we're going to do is we'll have short initial presentations by each of them that will be around 10 minutes for each of the panelists, and then we'll move on to questions. I've prepared, and again, together with Ricardo, thank you, Ricardo, a couple of questions for the panelists already, but you are free to send questions as well through the Q&A. I believe that by now everyone knows how the Q&A works, so you just send questions there and we'll revert them to the panelists. And without further ado, let's move on to our panelists. Reinaldo, acho que eu gostaria de começar com você, depois a gente passa para a Isabel e depois para o Jorge, pode ser? Claro. Obrigado, Marcela, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, parabéns ao IBRAC pela organização do evento, e eu vou fazer minha introdução rapidamente, falando com um pouco mais de foco nas Big Techs, passando pelo modelo de negócios, a participação das Big Techs no sistema financeiro, que está evoluindo, está crescendo, e quais são os desafios à frente, principalmente para as Big Techs, para as Fintechs e principalmente para as Big Techs, que são empresas que estão nos negócios há poucas décadas. A Amazon tem um pouco mais de, talvez, 30 anos,
Apple é um pouco mais velha, mas se reinventou mais recentemente. Tem Alibaba, Google saindo da adolescência, Netflix, Baidu, um pouco mais novas ainda. E cada empresa teve, nesse período, e vem tendo, caminhos diferentes, oferecendo produtos, em geral, não muito concorrentes entre si, e ainda usufruindo de uma gama de alternativas de negócios muito ampla e enorme oportunidades de negócios. No futuro, em algum momento, essas empresas deverão se encontrar e disputar mercado entre si. E nesses últimos anos, a tecnologia tem sido o principal driver de ganho de produtividade nas economias, e as Big Techs foram as grandes campeãs no mundo corporativo nessas décadas. É claro que generalizar é sempre perigoso, mas correndo esse risco pela simplicidade da explanação aqui, eu vou dizer que o modelo de negócio das Big Techs tem duas características em comum. Primeiro, assim, a capacidade de extrair informação das redes nas quais participam. E a segunda, transformar essa informação em dados que são hiperexplorados. E-commerce, mensagens, os sites de busca. E essa habilidade tecnológica e capacidade digital, em função da habilidade tecnológica e a capacidade digital, esses serviços podem, em alguns casos, ter custo marginal próximo de zero. É interessante também que o crescimento de algumas empresas impulsionou o crescimento de outras. Então, produtos de Big Techs aumentou a capacidade de outras empresas de tecnologia, e assim, maior capacidade de processamento, armazenamento em nuvem, machine learning, criptografia, proporcionou a base de evolução a muitas outras empresas. Assim como inteligência artificial, reconhecimento facial e Big Data vão continuar a transformar os negócios no futuro. Um outro movimento também muito interessante é a relevância do Oriente na evolução e sucesso da fintechs e big techs. Esse realmente é um ponto que sempre atraiu minha atenção. Não só várias empresas chinesas fazem parte do hall de campeões, como Alibaba, Tencent, Baidu, TikTok, Huawei, como algumas tecnologias estão crescendo mais rápido na Ásia e com mais impacto nessas empresas, tal como inteligência artificial e 5G, por exemplo. Ao mesmo tempo, o financiamento, tão importante nesse negócio, o financiamento via mercado de capitais, também vai se movendo para o eixo oriental, onde volumes de IPOs, trade de ações, trade de derivativos têm crescido mais na região Ásia-Pacífico do que nas Américas, já faz algum tempo. Também um fundo de private equity, o Vision, do SoftBank, é um caso de sucesso, com recursos não americanos, investindo em empresas do mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas também na Índia, sudoeste da Ásia, com critérios diferentes do padrão ocidental, e fazendo muita diferença. Governança diferente, pedindo governança nas empresas diferentes, uma governança do fundo diferente. Enfim, o produto básico das Big Techs tem sido baseado na oferta de produtos digitais, com mais foco do que nos produtos financeiros. Sendo que a presença em soluções financeiras é mais em consequência do negócio do que propriamente vinculado ao core business. Assim, a oferta de produtos financeiros tem sido paralela ao mercado core. Porém, a experiência do consumidor, em vários casos, só se completa com pagamento conveniente, com oferta de crédito, e assim, sendo a participação das Big Techs no sistema financeiro, está se tornando natural, corriqueira. As oportunidades também são muito atraentes. O FII dessas operações financeiras são muito atraentes. Portanto, a questão da oferta de produtos e serviços financeiros pelas Big Techs não é se vai haver, é como isso se dará. Não é nem quando, porque já está em processo. Então, é como ela está se dando, melhor dizendo. Assim, um desafio aos reguladores, porque são modelos de negócio diferentes e requerem análise moderna desse impacto. São empresas enormes, atingem público em grande escala, oferecendo serviços gratuitos em alguns casos, e antigas opções de desmembramento não parecem um caminho adequado
para processos antitrust. Porém, estamos vendo aqui, são 4 dias de seminário, estamos vendo o que está acontecendo com relação às grandes empresas de tecnologia na Europa, nos Estados Unidos, e na China, no Oriente também. Portanto, assim, a questão regulatória das Big Techs, não só no setor financeiro, está absolutamente em voga. A mudança de governo nos Estados Unidos não vai mudar nada, vai mudar talvez a maneira de fazer, mas a pressão vai continuar, e nós temos muito a aprender com isso nos próximos anos. E o seminário é um bom evento aqui para começar, para aprofundar também. Agora, para os clientes, como é a oferta das BIGs? Enquanto estiver implícito um custo mais baixo, dada a escala, melhor análise do uso de dados, ou mais bem formatada a tecnologia, isso tende a ser positivo para o consumidor. Também tende a apoiar o processo de inclusão financeira, por usar recursos remotos. Já se for por venda casada, usar poder de mercado, o resultado pode não ser tão efetivo, tão positivo para a sociedade. Mas no setor financeiro, quando as Big Techs se apresentam, elas têm sido questionadas sobre segurança, privacidade, suitability, compliance. Então, o mercado financeiro, o sistema financeiro, é um ambiente com muito mais forte e poderosa regulação, com muita oferta de serviços, lealdade aos incumbentes, onde se preza muito o nivelamento do jogo. Então, existe um forte arcabouço regulatório que visa a proteção ao consumidor e segurança do sistema, sendo que todos os entrantes têm que trabalhar sob as mesmas condições. Eventual sandbox regulatório que se aplica a fintechs não se aplica a big techs. Portanto, a tendência da regulação bancária e financeira com relação à presença das big techs no sistema financeiro é muito clara. Quando estiverem ofertando serviços e produtos financeiros, terão as mesmas exigências que as instituições financeiras ditas tradicionais. As fintechs, também as bigs, não estão muito acostumadas ao relacionamento regulatório. Isso é no Brasil, é no mundo inteiro. Quando estiverem ofertando, sempre operaram em ambiente pouco regulado, onde se mover rápido e derrubar barreiras faz parte do sucesso. Portanto, é um desafio aos reguladores, assim como é um desafio aos proponentes. Os exemplos do rigor regulatório estão aparecendo em vários casos. É o caso da Libra, onde reguladores de várias jurisdições se manifestaram contra a iniciativa do Facebook. Semana passada tivemos o até então impensável adiamento do maior IPO da história, quando o regulador chinês pediu para parar para estudar regras adequadas à operação da Ant Financial. Seria o maior IPO da história para uma empresa que pelo preço do IPO teria um valor de mercado de 340 bilhões de dólares e teve uma demanda de 800 vezes o volume ofertado no IPO. Então foi surpreendente a interrupção desse processo. No Brasil tivemos um caso do WhatsApp, que pretendia oferecer serviços de pagamento também. Então, os reguladores estão exigindo das Big Techs, das fintechs, mas em particular das Big Techs, o mesmo rigor que se cobra dos incumbentes. Isso é absolutamente correto. Porém, inovar é contestar. E isso é muito relevante. É importante que o ambiente seja receptivo a novas ideias, a maneiras diferentes de se fazer e entregar soluções financeiras, sem arbitragem regulatória. Então, além da questão regulatória para as BIGs no setor financeiro, há também o mais tradicional desafio comercial, de oferecer um bom serviço, com preço, mantendo uma boa imagem, que é o quesito fundamental para as empresas que trabalham e gerenciam dinheiro de terceiro. Então, o padrão das empresas de tecnologia, tanto fintechs quanto big techs, costuma começar por pagamentos, a partir daí para créditos, seguros, poupança, investimentos, viagem. A crédito é duro, crédito é muito duro e os bancos têm sido mais eficientes do que as empresas de tecnologia, tanto fintech quanto fintechs, e serão grandes concorrentes. Né? Em algumas regiões com menor conjunto de oferta de serviços financeiros e com regulação mais fraca,
o ambiente pode ser mais propício para a entrada de Big Techs, mas definitivamente não é o caso brasileiro. Mas tem uma excelente oferta de produtos, tanto de bancos estabelecidos há décadas, como uma geração de fintechs que já passou a arrebentação e disputam com ferocidade seus respectivos mercados, né? E também tem uma regulação muito desenvolvida no Brasil, além do fato de que as instituições financeiras, em particular, caminham há anos para se transformar em plataformas de serviços e produtos, com potencial até mesmo para concorrer com as gigantes de tecnologia. Portanto, os grandes desafios da participação das Big Techs e das Fintechs no setor financeiro são regulatório e comercial. Pensar um produto dentro da complexidade do cenário global, operando com um ambiente altamente regulado, com interoperabilidade. E esse acho que é o desafio que se vê para frente, né? Mas, como falamos, o produto básico das techs sempre teve mais foco na oferta de soluções digitais, né? Então, poderia dizer assim, que as fintechs digitalizaram o dinheiro e as big techs estão monetizando os dados. Eu acho que é um bom jeito de diferenciar fintech de big tech. Mas, de qualquer maneira, para finalizar, acho que o meu tempo já está chegando lá, acho que as vantagens na disputa financeira das Big Techs é o foco em tecnologia, trazendo inovação, ganho de escala com potencial de custo mais baixo, uma estrutura de funding muito mais adequada e amplo acesso de dados também. Já as dificuldades é o desafio regulatório e o desafio comercial. Não se esquecendo que bancos e fintechs são empresas lucrativas, não só no Brasil, mas em várias regiões. Bancos e fintechs são empresas lucrativas que também oferecem grande uso da tecnologia, vêm se transformando em plataformas digitais e oferecem muito bons serviços. Eu vou parar por aqui, podia falar um pouco de pagamento, mas eu vou deixar para a sessão de Q&A. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos. Obrigada, Reinaldo. Acho que foi um excelente início da nossa discussão, com vários elementos novos, né, do que está acontecendo no mercado. E eu queria agora passar a palavra para a Isabel, agradecendo de novo a presença dela aqui. Obrigada, Marcela. É um prazer falar no IBRAC, agradeço o convite, um prazer falar junto com o Jorge e com o Reinaldo. O que a gente, acho que o mercado de meios de pagamento tem evoluído bastante, né? Nos últimos anos, vários fatores alteraram o mercado de meios de pagamento. Até bem pouco tempo, tinham alguns poucos players que possuíam presença em toda a cadeia de pagamento, emissora, adquirente e até mesmo como bandeira. E isso se modificou bastante e a entrada de vários novos players no setor financeiro, né? O Banco Central alterou algumas regulamentações que permitiram a entrada desses novos players, por exemplo, a alteração, a Lei 12.865, que regulamentou o sistema de pagamentos brasileiro e estabeleceu as regras de interoperabilidade entre os arranjos e a não discriminação da infraestrutura, a Circular 3854, que estabeleceu as regras de liquidação centralizada. Isso tudo modificou bastante o mercado de meios de pagamento, né? E, sem dúvida nenhuma, com a entrada desses novos participantes, as mudanças regulatórias ainda se tornaram ainda mais radicais, né? Um exemplo disso foi a alteração da Circular 3461 recente, sobre prevenção à lavagem de dinheiro, ocultação de bens, porque era necessário contemplar novos requisitos e novas situações, né? Esses novos participantes, como bem disse o Reinaldo, sejam eles as fintechs ou outras empresas de tecnologia, eles têm atuado com estratégia própria, né? E cada um deles com modelos de negócios completamente diferentes entre si, né? Por exemplo, alguns players, eles têm focado em desenvolvimento de tecnologias de pagamentos próprias, enquanto outras empresas de tecnologia têm focado nos usuários finais, sejam eles
com ou sem parceria dos players tradicionais do mercado financeiro, né? Então, o modelo de negócio de cada um desses players é diferente entre si. E, sem dúvida nenhuma, em decorrência da entrada desses novos participantes do mercado financeiro, isso fez com que as instituições financeiras mais tradicionais também passassem a investir em mudanças, né? E seja por meio de evolução dos seus espaços digitais, abrindo, por exemplo, plataformas de investimento ou pela diversificação da sua oferta de produtos. Eu acho que um ponto importante é que já houve muita alteração no mercado, mas muitas outras ainda virão, né? A gente está no meio da mudança, então não é que a gente chegou no pico da mudança. Um exemplo do que ainda está por vir é que vai haver muita melhoria no mercado, com um número crescente de aplicativos oferecendo formas de pagamento suas plataformas. Um exemplo disso no Brasil é o Rappi, mas tem várias outras fintechs e empresas seguindo no mesmo caminho. Um exemplo do próprio Google é o lançamento do GPay na Índia, que também vai nesse mesmo sentido de oferecer plataformas de pagamento próprias, né? Além disso, acho que uma outra mudança que a gente pode esperar ainda para o futuro é a utilização de biometria, reconhecimento facial e também de voz para efetuar os pagamentos. Isso a gente está no começo dessa utilização e isso com certeza vai existir, né? Acho que o mercado vai demorar um tempo para assentar todas essas inovações, mas também as regulamentações vão se modificar bastante ainda e a gente pode esperar uma alteração crescente, uma alteração constante das regulamentações do Banco Central, né? O Banco Central tem os grupos de trabalho de Open Banking e pagamentos instantâneos, por exemplo. Ele tem tentado, por meio desses grupos, achar o ponto ideal de discussões sobre autenticações ou segurança em geral e custos entre os participantes. Então, tudo isso é um exemplo de como a gente vê o Banco Central correndo para ver qual é a melhor forma de regulamentar essas inovações. Acho que outro ponto muito importante para essas inovações é tentar entender o que deu certo em determinados mercados, mas perceber que nem tudo que funciona no mercado vai necessariamente funcionar no outro, né? Um exemplo claro disso foi o QR Code na China, que as pessoas têm visto como uma grande mudança, que o QR Code na China, ele substitui o dinheiro num curtíssimo espaço de tempo, com o WeChat Pay e o Alipay, mas não necessariamente isso vai acontecer no Brasil. Bom, acho que, enfim, apesar de a gente ainda ter muito ponto em aberto e muita indefinição no mercado, sem dúvida nenhuma a gente tem que celebrar essas alterações, essas mudanças, principalmente para o usuário, que tem ganhado várias novas opções, mais acesso ao crédito e passou a participar do mercado financeiro, coisa que muitos não faziam antes, né? A inclusão financeira em vários países cresceu bastante, principalmente em decorrência de novos modelos, né? Modelos tipo o Open Banking ou os pagamentos instantâneos. Na Índia, o número de pessoas que passaram a fazer parte do sistema financeiro cresceu de 35,2% em 2011 para quase 80% em 2018, e na China o crescimento da população bancarizada também foi mais de 15% desde 2011. Acho que concluindo, novamente a gente tem que ficar contente com essas inovações,
mas também com a postura do Banco Central, que tem tentado aprender bastante com todas essas mudanças, mas sem passar por, sem fazer regulamentações apressadas e que acabem por inibir essas inovações. Obrigada, Marcela. Obrigada a você, Isabel. Também colocações iniciais muito interessantes que com certeza dão muito debate aqui. I'll now switch to our last panelist, Jorge. And again, thank you for being here today. Thank you very much, and good afternoon from Madrid in Spain. It's a real pleasure to be with you, and I have enjoyed already the two presentations that have preceded me. I hope that I can add a little bit to this debate. I'm going to start taking the perspective of a traditional bank these days. And what I'm going to say is, perhaps more specific about European banks, but I think that it also applies to banks located elsewhere. So traditional banks these days are facing a number of difficulties. One of them is that monetary policy almost everywhere is very expensive, and this means that intervention interest rates are negative or at least very low, and this means that they have problems with the traditional kind of area of business, which is to transform deposits into loans, because the intermediation margin is necessarily very small given those very low intervention rates. Banks are these days, traditional banks are almost everywhere, also endowed with lots of difficult loans, non-performing loans. Some of them come from the 2080 crisis, which in Europe was kind of revamped and strengthened in 2012. And I think that as a result, they exhibit a very limited profitability. So the return on capital employed for banks in Europe, for example, is about 6-7%, and their cost of capital, the weighted average cost of capital, is more like 9% or something like that. So it's not a great business. Huh? You put money there, and the cost of capital is greater than the return on the capital employed. Now, what is interesting is that the return on capital employed that is obtained by the banks varies very radically from some lines of business to the others. And in particular, there are two lines of business which are very profitable, and they drive most of the profits of the traditional banks. So one is payments, and the other one is consumer credit, or credit perhaps to SMEs as well. And those lines of business have returns on capital employed that are double digit, and in some banks could be greater than 20%. So if you remove those two lines of business, you can see that the average that currently is below the weighted average cost of capital is going to go down very significantly. Okay, but at the same time, and despite this low profitability, the reality is that in many markets, individuals, depositors, and users of payment means, etc., are not getting a great deal either. So many of these banking markets are highly concentrated, and they have not been that competitive or innovative. And in fact, regulators in many parts of the world, certainly in Europe, have been trying to steer competition in those markets by facilitating the entry of new players. So in Europe, the first idea was to try to bring other European banks into each of the national markets. Okay, now that didn't work. That there was a failure. And there are mixed stories, but by and large, it didn't work. Then the second initiative was to try to take advantage of technological developments to bring fintechs to spur competition. Now that has not worked either. Okay, it has made a bit more of a difference than before, but still it hasn't produced a radical change in the market. Why so? Well, I think that because fintechs, like the foreign banks before, lack a fundamental asset, which is soft information. So they may have some hard information. They may know about the credit rating of an individual. They may know about the credit history of that individual, but they have very limited soft information about
how good that guy is, he or she, how much money it has in her current account, what is the track record of business, information that goes beyond whether it has all his payments in time, made payments in time, etc. That soft information is pretty important. And I think that there is a very recent article by a couple of professors in the US that is looking at, for example, how fintechs have been performing in the US. Well, fintechs end up getting the high-risk borrowers that default more often than the borrowers of traditional banks, and they're forced to provide or to charge higher interest rates. They're not really clean scheming. They're getting a difficult job, and the lack of soft information, which was the barrier to entry of the foreign banks, the reason why the German banks didn't succeed in Spain, for example. It's the very same reason why the fintechs have found it difficult to really grow significantly at the expense of traditional banks. That doesn't mean that some of them have not made inroads. It means that it's a change, but it's not a drastic revolution. To the point that many fintechs have evolved from being competitors to being partners of the traditional banks. Here we now have another opportunity to steer competition in traditional banking markets, in retail banking, and that's the big techs. Okay, so we have a new opportunity here to steer competition. And in my opinion, and I think that given the reaction of many traditional banks, in the opinion of traditional banks, that may be a more credible threat than previous ones. Why? Because the big techs, and each big tech is a different animal, so I think that it's a little bit unfair to put them all together. But these companies have one thing that so far only incumbent banks had, which is, again, soft information. So they know about individuals. They of course can have access through credit registers, credit bureaus, etc., to the so-called hard information, default stories, etc., etc. But on top of that, they have lots of soft information. You do business with them. If you think about Amazon, you're purchasing in Amazon, and he can see what you're doing in terms of how much you're buying, how are you paying, how good a payer you are, and so on and so forth. He can also get information about the way that you deal, did you return, etc., etc. Google can get also very rich information about your patterns from location through Android to search intent and wishes through search. Facebook the same, and Apple the same. So all of them can get soft information. And if that is true, then they have the opportunity to compete with traditional banks on a more level playing field than fintechs and foreign banks did in the past. They are not going to suffer from the same adverse selection problems that all those competitors exhibit. And not surprisingly, the banks are worried. Okay, the banks are worried because now they have big operators out there. They're more worried in jurisdictions like the UK, where because of open banking, some of the data that they have, which big techs at the moment don't have, may be accessible to the big techs through application program interfaces, and therefore, quite easily, subject to consumer consent, but quite easily. And they may be concerned now that, and some of them are expressing concerns, that they may move from a position in which they had a data advantage to one in which they have a data disadvantage, because the open banking, or the equivalent in the Eurozone, which is the Payment System Directive 2, in a sense gives access to fintechs and big techs to their private information, but the other way around doesn't quite work. Okay, and so they are concerned about the disadvantage, and therefore some of them are raising the specter of potential monopolization of payment markets and consumer loans or consumer credit and SME credit on the part of the big techs, which is obviously something that is speculative, because at the moment what we see is that they still retain an important position, and if anything, this entry is, at least in the short term, likely to steer competition.
But these banks are warning regulators, etc. Look, I think that there is the possibility that the data advantage moves from us to them, and you see they have monopolized many other markets. Maybe you need to try to balance now competition and give us access to their data, or impose restrictions on which kind of data these platforms can combine. Okay, so that's one area that is important. At the same time, you have the central banks, and which are also a big player in this story. So of course, central banks now are kind of torn in this debate. Okay, on the one hand, they welcome the entry of the big techs in payment systems and in consumer and SME lending, because, as I said before, there was a degree of insatisfaction as to the degree of competition in banking markets. But as we know, central banks have a heart and a head. And with the heart, they may want to see more competition, but with their head, they are fundamentally concerned about prudential issues, prudential concerns, financial stability, in other words. And in many countries, I mean, this is true for many European countries, of the two, the head has dominated the heart all the time. And so that's why the central bank has tried to protect the national banks, the incumbent banks, from too much competition. Now they see the big techs coming, and they see that these big techs could cream scheme payment systems and consumer lending, which are the cash cows for the incumbent banks. And then there are concerns about, okay, what are we going to do with incumbent banks? I mean, they may go under. What is going to happen here? In addition, there is another concern, which is a little bit more legitimate. I mean, the previous one, I'm not 100% sure that I sympathize with. But the one that I'm going to mention now is more important, and I think that is more reasonable. And this is the following. So big techs are unlikely to become banks, in the sense that they're unlikely to develop a business in which they take deposits, okay? They are likely to develop payment systems, act as intermediaries in those payment systems, and they may originate loans, consumer loans and SME loans, but they're unlikely to fund those loans, okay? So they are unlikely to operate as deposit-taking institutions, and if that is the case, then they will avoid a very significant chunk of bank regulation. And it's not necessarily that everybody is going to do the same, but I think that there is a possibility that that's the case. If that is it, then what is going to happen with, especially when you think about consumer lending and SME lending, is that we are going to be in a situation in which the big tech platforms will originate loans, which will be then funded by the banks. So let's say that I have to think about my wedding anniversary, and I'm thinking that I want to buy a nice ring to my wife, and who is now the president of the Spanish Competition Authority. So I need to buy something that is to the level of her new position. So I'm going to buy a nice ring, and I don't have the funds, so I need a consumer loan. So I'm going to wake up in the morning, and I'm going to say to my digital assistant, and so that I don't do publicity for one big tech against the other, I will say, X, find me a jewelry shop where I can find this nice diamond ring, and also find me a bank that is willing to give me a credit so that I can buy that. And the digital assistant will find the jewelry shop, and then possibly with my data, we'll run an auction among 11 banks, let's say, to find which one is willing to fund that at the lowest interest rate, okay? Now, you see here that what is happening is that there is a decoupling between origination and funding. The funding becomes super competitive, by the way, so I will be very happy, okay? I may be a little bit concerned about whether the auction is totally unbiased, because there is an issue whether I should be given the loan, because maybe that digital assistant has an incentive to sell me the jewelry, because it's making money on the sale of jewelry as well, and not only on the loan. But by and large, I'm going to be very happy. But the central bank is going to be concerned, and the central bank is going to be concerned because every time in history that origination and funding have been separated, we have had problems of financial stability. That's what happened in the 2000s,
And that's to some extent what happened with the 2000 crisis, where the origination of subprime mortgages, subprime products, and the funding of those products was decoupled. The funders were different from the originators. And that generates all sorts of adverse selection and moral hazard problems. The originator has an incentive to originate a lot, okay? And it's vertically integrated in sales even more. And it may not be willing to screen as effectively as if it was putting his own money, okay, at risk. And so that decoupling is something that concerns the central banks. Is that something that means that we should, prohibit big techs from getting into these markets? Not at all. It's just a question of the challenges, how we are going to regulate that, and how we are going to do it in a way that is more effective than what we did with subprime loans back in 2008, which was quite poor, and we try to deal with this issue. But that's the financial stability problem. So we have to conclude here, what we have is a great opportunity, which is that now we're going to have new actors coming into the markets with the sort of soft information that other entrants into banking markets have been missing in the past, and that therefore can really change competition, okay? Their impact will be greater in markets which are, where the degree of bancarization is less, but still, in any market, they're going to make a big impact. And there are concerns. Some of them are concerns about monopolization. Some of them, I think more serious and important, are concerns about financial stability. And what we will need to do is to adjust our regulations and make sure that these platforms are, regulated in a way that takes the best out of this new entry, which we were really longing for years and years and years, without minimizing the downside. Nobody needs to panic. It's not going to be the end of the world for anyone. But I think that if we do things properly and regulate adequately, the big winners are going to be the lenders and the users that will have more opportunities to get better products, more innovative products, and better prices. Thank you so much, Jorge. That was very helpful also to have a better understanding of how incumbents and newcomers in the market are behaving. I wanted to follow up with a question from the panel, from myself and Ricardo, regarding innovation that has brought this new competition into this market. So Jorge just mentioned now that the soft information that big tech has may be one of the reasons why they are potentially super competitive in this market. But there has been other technological developments as well that has led to more competition in this market. And I wanted, especially in payments in Brazil, we saw that a lot, right? So we saw a movement that led to the entry of many new companies, especially acquirers, long before we had big tech in coming into the market. So I wanted to ask you all what you think those technological developments have been and what their role will be in the future for the further development of these markets. We can start by whoever wants to go first. I can say a couple of things very quickly. So one of them is that payments was likely to be the first market to be penetrated for a number of reasons. First, because it's highly profitable, okay? So there is an upside. Secondly, because this informational barrier, this soft information barrier to entry is less significant in payments than, it is much less important than in loans. So I think that was a reason. And thirdly, because with certain new technologies, and especially I think that mobile, etc., facilitates innovation or areas of innovation that were not available before. So I think that those three factors play a very significant role. Isabel, could you jump in? Yeah, sure. Of course, technology was very important, and I'm going to switch to Portuguese. Sorry. Acho que tecnologia foi extremamente relevante, mas também, como eu já disse inicialmente, algumas
mudanças regulatórias fizeram com que isso pudesse acontecer, né? Eu mencionei na minha fala inicial algumas alterações feitas pelo Banco Central que permitiram essas mudanças e essa entrada no mercado desses novos participantes, mas uma outra alteração regulatória que a gente pode exemplificar foram as mudanças, por exemplo, de banco domicílio, né? Anteriormente, os lojistas eles tinham que recebiam os recebíveis em determinados bancos, né? Hoje eles podem escolher qual vai ser o banco. Então, isso, por exemplo, trouxe aos lojistas opções de buscar por preços mais baratos ou até opções que sejam mais adequadas para eles. Acho que outro ponto que facilitou essa entrada é a mudança de perspectiva de algumas, principalmente fintechs, sobre os desbancarizados, né? As fintechs começaram a olhar para os desbancarizados como uma oportunidade de negócio. E principalmente em países como Brasil, China e Índia, que tem um maior número de pessoas excluídas do sistema financeiro. Além disso, como eu já tinha falado, acho que outras empresas de tecnologias entenderam que para que a sua plataforma trouxesse uma boa experiência para o usuário, era importante investir na área de meios de pagamentos. Então, acho que foi toda essa conjuntura de situações trouxe essa mudança e essa entrada de mexida no mercado financeiro que a gente não via há algum tempo. Acho que, como eu já disse, para os usuários, principalmente pelo modelo de negócio de cada um desses novos participantes, ou até mesmo dos participantes mais tradicionais. Isso é excelente, né? Porque cada usuário pode buscar uma opção que se adapte mais às suas necessidades. Mas, como o Jorge e o Reinaldo falaram, sem dúvida nenhuma, isso tudo é um tremendo desafio para o regulador. Entender todos esses modelos de negócio e achar uma regulamentação que faça sentido para todos eles vai ser um desafio futuro bem grande. Minha vez, Marcelo? Isso, sua vez. Já vou aproveitar, Reinaldo, que a palavra está com você e trazer aqui uma pergunta que veio da plateia, que é bem específica em relação à sua fala, uma dúvida sobre se essa eventual intervenção na China, que aconteceu em relação ao Ant Group, pode ser comparada com a atuação do Bacen, ou se não seria mais propriamente uma questão de proteção dos ativos do governo chinês, e, portanto, poderia ser considerado uma forma de protecionismo comercial. Bom, só dividindo em duas questões, a questão de pagamentos e a questão da regulação. Eu incluo essa pergunta adicional na segunda parte. Por que pagamentos? Por que as fintechs entraram em pagamento? Porque pagamento requer muita tecnologia, a tecnologia começou a ficar muito disponível na década passada, várias oportunidades aparecendo, o mercado de pagamentos no Brasil, em particular no Brasil, sempre foi muito eficiente. O mercado de pagamentos no Brasil é eficiente, desde o sistema de pagamento brasileiro a 2002, TED funciona bem, DOC funciona bem, cartão de crédito, cartão de débito, tudo funciona muito bem, só que era mais caro do que o padrão internacional. Aí assim, a olharam e falou, se eu com tecnologia aqui, eu consigo fazer mais barato, preciso de volume, preciso crescer, mas chego lá. E aceitaram também um perfil de risco um pouco diferente do risco até então assumido pelos incumbentes. Era um risco geográfico maior e um risco de crédito maior, como a Isabel chamou de desbancarizado. Falou, vamos vender cartão, maquininha, vamos dar maquininha de cartão também para o ambulante. E funcionou. Então, as fintechs entraram no mercado financeiro através de pagamento, onde é uma operação com baixo risco. Em particular, no Brasil, o risco é muito baixo para quem faz pagamento. O segundo passo
é um segundo, é mais difícil. Quando você vai oferecer crédito, aí é mais complicado. Crédito é difícil, aí a competição você tem que ser bom em crédito. E a experiência mundial não mostra grandes fintechs, as fintechs fazendo um grande sucesso, né? Acho que é assim, ainda too early to say. Temos que acompanhar, porque enquanto aproveitando um pouco da deixa do Padilha, quando o banco é um marketplace, quando a empresa é um marketplace que te oferece várias oportunidades de negócio, é uma coisa. Quando ele depósito, ele recebe depósitos, ou ele assume risco de capital, aí o regulador ele vai ser tratado como uma instituição financeira. E aí vai ter requerimento de capital e tudo mais. Com isso, eu pulo para a segunda parte da questão, da regulação. O papel do regulador é manter o sistema sólido, aberto à inovação, com proteção ao consumidor, preparado para ser desafiado por novos produtos, por formas diferentes de fazer. No Brasil, várias circulares, a Isabel citou a 12865, 3682, 3854, várias, sempre, o BC sempre montou grupos de trabalho para discutir as operações, dezenas de audiências públicas, se não centenas, dando oportunidade para todo o mercado participar. Então, abriu espaço para todos os novos entrantes, que, por sinal, no Brasil, novo entrante no passado, hoje já é incumbente. Acho que mais um desafio aí para o CAD, tá? Porque agora o mercado já é outro, não é o mercado de 10 anos atrás, quando a gente fez a quebra do duopólio de cartão, né? Então, eu acho que a regulação no Brasil ela tem sido muito aberta e com muita... trazendo muita oportunidade para os novos entrantes. O desafio aos incumbentes tem sido enormes, e nós temos vários exemplos da dificuldade que passaram. Aí, vamos para a China. Por que o regulador chinês travou o IPO? Como eu disse, impensável. Eu não apostava nisso de maneira alguma, achei que isso seria impossível. Um grande marco para a China fazer o maior IPO da história, porque Ant, que é o antigo Alipay, e o WePay tem 95% do mercado. E na China, apesar da concorrência não ser grande, o regulador lá é muito exigente, ele fica cobrando, não, você tem que fazer melhor, o processo não está ruim, tem cliente que está reclamando, a vida não é fácil lá. Mas essas empresas, elas sempre cresceram em pagamentos, começaram a fazer crédito e tinham um ambiente regulatório mais favorável do que dos bancos. Simplesmente isso, mais favorável dos bancos. Na hora que ele começa a fazer crédito, ele tem que ter o mesmo processo. É a mesma coisa que os reguladores em vários lugares do mundo pediram para o Facebook, quando o Facebook falou que ia fazer a Libra, falou assim, mas e o processo de lavagem de dinheiro? O processo de lavagem de dinheiro os bancos fazem. Não, se você vai fazer a operação, você tem que ter o mesmo processo de lavagem de dinheiro que os bancos têm. De prevenção à lavagem de dinheiro. Então, o que aconteceu na China não é uma proteção aos bancos, é nivelamento do jogo. Né? Nivelamento do jogo. Se alguém for fazer atividade bancária, tem que ter a mesma regulação, que os bancos, na China ou em qualquer lugar do mundo. No Brasil também. O processo é esse. Eu não sei se eu respondi exatamente, mas estou à disposição. Acho que I think that was great, and we have several questions here from the audience regarding regulation. So I wanted to go into that direction also, given what Reinaldo said, what Isabel said, what Padilha said. We have seen in Brazil a really strong movement from the central bank regarding alternative regulatory frameworks, depending on the player, with the new initiatives on Sandbox, also the open banking regulation, and several initiatives on fast payments with the PIX. And CADE, on the other hand, has opened several probes in the past years, some of which are currently opened and ongoing, focused on the financial and payments market. The question is, everyone is talking about the importance of regulation and how that will be very, it will be essential in establishing how the market's going to operate. And we have some questions from the audience, which are, do you think, for example, that CADE, the Brazilian Antitrust Authority, should go in a direction of requiring from companies and
proposing ex-ante regulation, competitive ex-ante regulation, or should it stay in the sense that has been going, which is you have a conduct, you analyze the conduct ex post, and that is what you have to do. And overall, I think the question is, what do you believe the role of regulators will be in this context? As we discussed so far, I think it's hard to say that we have one way in which regulators will have to react. But generally, I think that we have a lot of comments from the audience wanting you to give more food for thought on that line. Eu posso começar com essa, Marcela. Eu acho que eu entendo que os reguladores eles precisam ser cuidadosos, pacientes, né, entender um pouco as mudanças do setor, conhecer as novidades tecnológicas e as consequências do mercado antes de regular ou interferir de alguma forma, né. O Banco Central tem feito um ótimo trabalho nesse sentido. Eles, como o Reinaldo falou, eles têm estado super abertos para ouvir as preocupações dos novos dos entrantes do mercado e também dos atuais, né? Todas as regulamentações têm sido discutidas em consultas públicas, mas também eles têm interferido quando necessário. O setor financeiro e deve continuar sendo fortemente regulado, mas o Banco Central tem adotado, e de novo, corretamente, a postura de ter uma regulamentação mais plástica, né, baseada no produto de cada produto e serviço oferecido por cada uma dessas instituições financeiras, e também considerando o risco que elas apresentam para o setor financeiro, já que justamente um dos objetivos do Banco Central é proteger o sistema financeiro, né? E com relação ao CAD, hoje a gente já tem um arcabouço jurídico que de concorrencial e não, para essas inovações financeiras, elas estão inseridas nesse arcabouço. Então, acho que dessa forma entender um pouco o mercado e depois ver se necessário intervir, mas por enquanto a gente ainda está no meio da mudança, então esperar um pouco, ser paciente. So if I may go second. So I would, sure. So I would say the following. I think that you're going to need a combination of ex ante and ex post regulation. And frankly speaking, I would think that CADI should be focusing on the ex post regulation, as he has been doing, largely thus far. Now, in terms of ex ante regulation, I think that we have two dimensions. One is, or two areas of concern. One is to promote competition, and the other one is to avoid systemic risk and control financial stability. In terms of promoting competition, initiatives such as open banking, which levels the playing field informationally between incumbent banks and new entrants, is good. Initiatives such as, anything that has to do with sandbox, regulatory sandbox, where new products can be tested, I think that's optimal and should be there. In terms of systemic risks, I think that what we need to be conscious is of the concentration of risks, this dichotomy that I mentioned before between origination and funding. I think that with respect to Ant Financial, one of the concerns in China was that they were responsible for a very significant share of the credit originated in China when they were risking very little money of themselves. And so I think that they wanted the central bank there wanted to make sure that they were much more exposed to the downside of their loans. So we want to be concerned about that. We also, there is another dimension we haven't touched, but is important as well, and one of the concerns of central banks, which is the systemic risk associated to technology, and in particular related to the migration of data and applications to the cloud.
And I think that some cloud providers may be seen these days from central banks as systemic players, not in the sense that they accumulate a tremendous amount of outstanding credit. That's not a concern, but technologically they are systemic, because if they go down, then the whole financial system could collapse. So I think that we need to distinguish. I agree with Isabel that we have to be careful and we don't want to rush. But I think that promoting competition ex ante means opening up, reducing barriers to entry. Open banking sandbox is great, and then ex post intervention. And then we need to care about the systemic risks. None of these players, none of the new players can become too big. It seems to me that Ant Financial has gone a little bit too big from a prudential perspective. And also we need to be concerned about not only about flows and money flows and outstanding credit, we also need to be concerned about technology, because our financial systems are much more technologically dependent, and we need to be concerned about those issues as well. Reinaldo, I will jump in here because tem uma pergunta específica para você também, que está ligada a essa questão de exigências regulatórias, e a pergunta é se as exigências regulatórias do Bacen nesses contextos não poderiam, de alguma maneira, ser uma forma de proteger os bancos de concorrência de fora do setor bancário. Então, veio uma pergunta da audiência também nesse sentido, acho que você pode aproveitar para responder. Tá legal, tá bom. Mas isso, sandbox regulatório, que está sendo falado recentemente, mas já existem iniciativas de sandbox regulatório, não só no Banco Central, mas nos últimos anos já tem várias experiências que podem ser incluídas como sandbox regulatório. Pagamento instantâneo, overbanking, várias iniciativas do Banco Central com relação à cidadania financeira, aumento da educação financeira, várias iniciativas têm sido colocadas em prática com o objetivo de aumentar a oferta de produtos e serviços para a sociedade, para a população. Com relação a processo ex ante, o CAD, eu não sei como o CAD vai se estruturar, porque o volume de operações que está vindo, que tende a vir, deve ser brutal. O CAD, se fazer uma análise ex ante, eu não sei nem como ele vai fazer ex post, mas fazer assim, volume de operações e as mudanças no mercado têm sido tão rápidas que até o foco do CAD para vários segmentos, porque o CAD não faz só pagamentos, nem só bancário, né? O CAD faz toda a economia, todos os segmentos. Então, os volumes são muito, muito difíceis. Mas, com relação então, assim, várias iniciativas estão vindo no sentido de fazer com que o mercado absorva, tenha espaço para novos ofertantes de produtos. O Padilha também falou em cyber, em cloud providers. Tem uma discussão, no passado, o cloud provider tinha que estar instalados no Brasil, e isso estava se mostrando uma desvantagem competitiva. O Banco Central mudou, abriu espaço para armazenamento em nuvem fora do Brasil. É óbvio, mas é difícil de fazer, porque você precisa ter uma segurança nesse processo. Cyber risk é um dos grandes riscos. Quando você fala em Open Bank, tem dois grandes desafios: comercial, para convencer alguém para trocar de instituição financeira, e cyber risk. Cyber risk, que na Inglaterra, o berço do Open Bank, nós tivemos um problema lá no push, no iniciação de pagamento no final do ano passado, no meados do ano passado. Assim, e com relação à pergunta da audiência sobre se o Banco Central tem feito regulação visando proteção de banco, eu não consigo lembrar de nenhuma que foi boa para banco, né? Essas de cyber, de cloud, para banco bom isso não é, pelo contrário, acho que é bom para quem tem uma operação diferente. A centralização da liquidação, que a Isabel falou, não foi bom para banco, foi bom para os novos entrantes. Falamos em gestão de risco também, o Padilha falou gestão de risco da Ant, lá na China, é verdade. Aqui no Brasil,
o risco de banco já é coberto pelo seu capital. O risco das fintechs, mais ou menos. Então, essa faz parte do sandbox, até determinado volume não tem reporte. Eu não me consigo lembrar de nenhuma das circulares e leis que o Banco Central patrocinou que tivessem sido melhores para banco do que para os novos entrantes. Eu não me lembro de nenhuma. Então, eu acho que os reguladores, não só o Banco Central, o CAD, o CAD, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, da Economia agora, o próprio Congresso, que são sempre os polos onde se tem uma grande discussão. Dentro do Congresso, o Senado é sempre muito presente nessas discussões, nas discussões de sistema competitivo. A visão sempre foi uma visão pró-negócio. Eu nunca vi, não consigo me lembrar de nenhuma medida que tenha sido boa para banco e ruim para novos entrantes, exceto as que eventualmente tenha sido com função de segurança do sistema. Tá? Obrigado. Perfeito. We have another question from the audience, from Paulo Casagrande, regarding Pix, which, well, Jorge, I think you are aware, but Pix is the fast payments rail that has been developed by the Brazilian central bank itself, and is commanded by the Brazilian central bank. And what Paulo is asking is, with the new platforms coming into this market and fintechs and so forth, how are companies, or how should companies be perceiving this initiative by the central bank itself to offer some form of, uniformization in the market, right? So there are different business models, and now the central bank itself is proposing a kind of, let's call it, uniform way of transactioning. And if I can also add some other ideas here, there has been talk in the market by market players that this new function by the central bank may confuse the role of regulator and market player to some extent. And so I would also like to ask, how do you think that affects the expected neutrality of the regulator, and as well as the potential for regulatory arbitration, as Reinaldo already mentioned? Right. So I don't know a lot about the facts. So I think that what you'd have to take my words with a pinch of salt. I'm kind of surprised, to tell you the truth, because I would have expected that if there is any portion of retail banking that it can become fairly competitive very quickly as a result of technological developments and the entry of fintechs and bigtechs, is payments. And if that is the case, then, frankly, I don't see what is the purpose of developing a public alternative in the marketplace. And I would find that somewhat concerning. I mean, I would understand that if there was concern about the cost of the payment system, the transaction fees, etc., and there were significant barriers to entry, and then I would see a rationale for public intervention. But I'm somewhat surprised. If entry materializes and if we see enough entry, then I would think that the central bank, should actually reconsider that position. It seems to me, as I said, somewhat surprising. Marcela, posso ir na sequência? Claro, fica à vontade. Então, tá bom. Eu acho que sobre esse tema, eu acho que é difícil dizer já, né? A gente tem várias decisões ainda bastante dependentes dos grupos de trabalho, então entendo que tem uma parcela que tem sido proposta pelo Banco Central, mas muitas das discussões têm sido lideradas nesses grupos de trabalho. Mas a criação de uma API única e que permita a integração de todos os participantes, obviamente e também uma segurança técnica, foi crucial, por exemplo, na Índia, para permitir a inclusão financeira e a concorrência justa. Então,
Eu acho que entendo os posicionamentos, mas de qualquer forma, esse foi um exemplo da Índia, foi bastante relevante de modelo a ser seguido. Então, o Pix, ele fala em modelo de negócio. O modelo de negócio de pagamento no Brasil nos últimos anos não mudou muito. Mudou, foram os participantes, mudou a abrangência, porque se incluiu muitos participantes, muitas pessoas que estavam fora do sistema, mas os modelos são os mesmos. DOC, TED, cartão de crédito, cartão de débito, pagamento sem juros, né? Pagamento parcelado, o emissor fica com risco e o financiamento com a empresa. Então, o modelo de negócio não mudou muito no Brasil nos últimos anos. O resto mudou. O Pix talvez venha promover uma mudança do modelo de negócio bastante relevante. E aí, o Banco Central, o papel do Banco Central está sendo um papel de definidor das regras e procedimentos e desenvolvedor da infraestrutura. Será que essas duas ações invadem a seara privada? Eu acho muito difícil determinar, a linha é muito tênue, né? E aqui, arte, ciência, bom senso é o que vai fazer a diferença. Hoje é difícil de dizer, nós vamos ter que assistir isso mais para frente, se o Banco Central passou do ponto ou não. A infraestrutura poderia ser feita por uma entidade privada? Poderia. Quais os desafios? Teria que ser uma. Se fosse duas, você já está levantando o custo, porque duas, onde você só precisa de uma. Se você tem duas, você está elevando o custo. Se você só tem uma e ela não está trabalhando bem, como é que você faz? Como é que você faz? Como é que você sai disso? Você faz um novo processo, uma nova licitação, informa a sociedade que vai mudar? Complicado. É um bem público. Faz sentido você ter uma infraestrutura por parte do regulador. E a tecnologia está aí. Então, eu acho que essas duas operações não são operações que infringem o privado. Tudo bem, tem algumas alternativas privadas, mas tem justificativa para trabalhar, para ser feita no setor público. A outra é que ele é um instituidor de arranjo de pagamento e desenvolvedor e operador do gestor da infraestrutura. Na hora que ele é instituidor de arranjo de pagamento, também parece que ele está entrando no mercado, mas os modelos de negócio agora vão ter que mudar, porque o Pix é uma novidade que efetivamente vai trazer a oportunidade para novos produtos. Aí, dando um passo só para trás, por que o Banco Central do Brasil tem sido tão vocal, tão atuante no mercado de pagamentos? É uma tendência global, tem sido uma tendência global tratar pagamentos como bem público. Esse é um direito do cidadão, é o primeiro contato do cidadão com o mundo financeiro. E o cidadão tem o direito a ter um pagamento conveniente, rápido, fácil, barato, seguro. E aí os reguladores estão sendo mais, estão pressionando mais o sistema financeiro, os incumbentes, e estão invadindo a praia. Essa é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro, eu acho que vai continuar, talvez estejamos até começando. Em vários lugares do mundo, a operação de pagamento ela tem uma rentabilidade quase zero, e o ganho vem de outras operações. Na própria China, que já falamos bastante, o P2P é zero, e quando é para business tem lá 600, e aí as empresas vão ganhando em outras operações, como floating, que o Banco Central da China tirou há 4 anos, 3, 4 anos, tirou esse ganho, porque elas cresceram demais, o volume ficou muito grande, e falaram, vem cá, esse ganho aqui o sistema bancário também não tem. Então, o ganho passa a vir de outros produtos, o lucro passa a vir de outros produtos, mas a tendência é que as operações de pagamento tenham um FII cada vez menor, porque tem essa noção de que é um bem público. Eu paro por aqui. Obrigado. Perfect. We have just 2 more questions, one from the audience and one from myself. I'll do mine first because I think we have sufficient time. So I'm not, it's not a problem that I leave the second question later for later. It will be possible to answer both.
The question that I have is regarding open banking and maybe going a little bit back to the beginning of our talk. So the Brazilian Central Bank is implementing open banking here. It is doing that with the idea of, as Padilha mentioned already, of, allowing for the flow of financial information with other actors that perhaps don't have that soft information, and as such, allowing for more competition to emerge. However, there has been some concern regarding the exchange of massive data between competing entities and the potential antitrust implications of that information exchange. My question to you is, should there be an exemption to do that? What could the central bank and also CADE do to proactively prevent unlawful exchanges of information, which are a major antitrust concern in several other areas that not financial institutions alone? So I think it's a kind of a complicated question, but it's also a very interesting one. So I didn't want to miss the chance of asking you all what you think about that. So let me take a first step. So I'm not sure I know all the details about open banking in Brazil. So to some extent, I'm going to refer to the open banking situation in the UK. And I understand that there is lots of parallelism. So the open banking in Brazil, in the UK, the sort of information that a player can access through the application program interfaces that the bank exposes is information that is information about the financial position of a particular individual. So I think that you can subject to consumer consent, you can extract information about what is the amount of its deposits. You can get information about transactions and so on and so forth. But what you don't get as a competitor is any information about the pricing strategies of the bank from whom you are extracting that information. So all that you are getting is information that would allow this sort of soft information about the user, that the borrower or the or the payer that is going to allow you to eliminate adverse selection and to be able to price your financial products more efficiently. So I'm not concerned about those exchanges of information, because I don't think that there are exchanges of information about competitors or from and I think that whereas those exchanges of information that are facilitated by open banking may increase transparency in the market, it is hard to say that would be the sort of increase in transparency that would facilitate some form of tacit collusion. So I don't think that, at least to the extent of my understanding, this is a big competition policy issue. On the contrary, I think that is an increase in transparency that is likely to foster competition in retail markets. Mais uma vez, eu posso ir na sequência. E novamente eu vou dizer uma coisa que eu já disse muitas vezes. Eu entendo que o Banco Central tem feito um trabalho bem bom nesse sentido, né? Ele tem permitido que o setor discuta a governança de Open Banking nos grupos de trabalho, e tem interferido tão somente quando ele entende que as discussões têm ido por um caminho diferente da agenda dele, que é justamente a inclusão financeira e o fomento à competição, né? Além disso, acho que a proteção da privacidade dos usuários é um assunto de extrema relevância para todo o setor, para o Google e também para muitas outras empresas, né? Então a gente recebe com bastante felicidade as alterações recentes no Brasil, principalmente a entrada da LGPD. Aliás,
a LGPD ela tem abrangência, né, sobre os dados pessoais que podem ser trocados no âmbito do Open Banking. Então, o que se espera agora é que a ANPD, né, a Agência Nacional de Proteção dos Dados, possa dar clareza sobre essas obrigações previstas na lei e também tenha um diálogo que seja frutífero com outros reguladores, como o Banco Central. Isso daria uma garantia de interpretação bem sólida, né, nas regras da LGPD e traria segurança jurídica para todo o mercado. Acho que outro ponto é que também se espera que haja uma coordenação entre todos os stakeholders no Brasil e que isso permita a inovação, mas também a proteção dos dados dos usuários. Então, acho que com essa conjunção de fatores, eu entendo que os objetivos de fomento à competição e eles podem ser alcançados conjuntamente, né? Eu não tenho muito o que agregar, além do que a Isabel e o Padilha falaram. Eu acho que essa troca de informações vai se dar cada vez com mais facilidade. Já existe uma gama enorme de dados ficando cada vez mais disponíveis. Eu tenho a impressão assim, que a sociedade também, ao longo do tempo, vai ficando mais confortável em abrir mão, em divulgar seus dados com o objetivo de conseguir melhores produtos, mais segurança. Então, acho que essa é uma tendência natural, porque a tecnologia facilita a troca segura de dados e porque a sociedade, ao longo do tempo, vai percebendo que abrir mão de um pouco mais de abertura dos seus dados pode trazer benefícios em outras áreas. O ponto que eu agregaria é que Open Banking tem dois desafios. Um é cybersecurity, né? Assim, é uma questão mundial e que é crescente, vai precisar ser resolvido, e outro comercial, que as pessoas precisam, ao longo do tempo, ficarem mais confortáveis para ir abrindo seus dados e trocar de instituição. A lealdade aos incumbentes no setor financeiro é muito alta. Então, esse é um longo caminho pela frente. Ótimo. Eu tenho aqui uma última pergunta do Eduardo Pontual, que está um pouco relacionada à questão da separação de tarefas, né, que foi feita entre Banco Central do Brasil e CADE em relação às análises de condutas e de fusões e aquisições, né? E aí ele tem duas perguntas específicas, uma para o Reinaldo, uma para o Padilha. Vou fazer ambas as duas aqui. O foco dele não é tanto entrar no mérito de se essa divisão de tarefas é boa ou se essa divisão de tarefas é ruim, só para o Padilha ter o contexto completo, caso ele não tenha. Muito resumidamente, a gente tem um contexto em que o CADE faz a análise das condutas e o Banco Central, para fins de fusões e aquisições, pode eventualmente discordar da análise do CADE em casos de risco sistêmico, especialmente. A dúvida dele é se, para você, Padilha, se esse é um modelo que é comum em outras jurisdições, que não a jurisdição brasileira. E, Reinaldo, a dúvida do Pontual para você é se isso reduz a velocidade de incorporação de mudanças regulatórias que seriam vistas como fiadoras de práticas avaliadas como anticompetitivas em casos já julgados. So in response to the first question, no, the answer is that in many other jurisdictions, that's not what happens. At this very moment, there is a major merger in Spain involving CaixaBank and Bankia, which are two of the top 4 banks in the country. And this is going to be reviewed by the Spanish Competition Authority. In other words, my wife is reviewing that deal as we speak. The central bank has to produce a report that has to be taken into consideration by the Spanish Competition Authority. But it's the Spanish Competition Authority that has to approve or
or not, or approved subject to conditions, divestitures of branches or lines of business. And I think that that's optimal. I think that that's an approach that is adopted in other parts of Europe, and is optimal because, if anything, my experience tells me that central banks tend to be a little bit too pro-concentration because of their, as I said, the head is prudential, and prudential regulation sometimes leads to too much concentration. That may not be the case in Brazil, but I think that is what we have encountered in many parts in Europe. So I think it's optimal to get the competition authority the power to block or condition mergers, even if those are just are mergers about banks. Thank you. Reinaldo? Então, eu acho que primeiro, assim, a questão da concentração, eu acho natural o setor financeiro ser concentrado, no mundo inteiro ele é concentrado, e onde é capital intensivo, a concentração tende a ser maior mesmo. Mas a questão é a competição, acho que tem que ter competitividade. No Brasil, a experiência que eu tenho é que o mercado é competitivo em vários produtos, e talvez não seja em alguns, e cada dessas áreas está sendo tratado. Acho que na questão do acordo CAD-Banco Central, o combinado é que quando tem um risco sistêmico, o Banco Central age mais rápido e age com predominância. Quando a questão é a questão concorrencial, sem risco sistêmico, e aí o processo corre em paralelo. Eu acho que assim, esse acordo foi bom. Eu não vejo ele... Acho que se você me perguntasse, ele piorou a questão do tratamento do risco sistêmico, eu diria que antes era pior, porque antes cada um fazia o seu papel, o CAD podia bloquear uma decisão do Banco Central, não estava claro quem dava a palavra final. Agora, se é uma questão prudência, se é uma questão de risco sistêmico, o Banco Central corre na frente, senão os dois fazem sua operação. Eu acho que foi um acordo ótimo que foi feito, acho que foi muito bom, realmente, dois órgãos de governo sentaram e conseguiram traçar um plano que eu acho que deveria ser estendido para outras áreas também. Do ponto de vista anticompetitivo, não, acho que ficou bom, acho que a decisão não atrapalha não, pelo contrário, acho que o entendimento ficou mais claro, e se olhar os casos recentes, poucos casos recentes que nós tivemos, acho que o resultado foi bom. Essa é a minha opinião. Perfect. We're coming to the end of our time, so I would like to give our panelists a chance to make some final remarks so that we can close this panel. Even though the discussion is super interesting and we could stay here all day doing it, I think most people want to have lunch. So I would, Isabel, maybe start with you. Sure. Obrigada, Marcela. Eu queria agradecer, antes de falar algumas palavras finais, eu queria agradecer de novo o convite. Queria dizer que eu aprendi muito com o Jorge e com o Reinaldo. Eu sempre gosto de participar desses painéis, que eu acabo aprendendo mais do que ensinando, então, ou do que respondendo algumas dúvidas. Para mim foi um grande prazer. A minha conclusão é um pouco o que a gente já tratou em em várias perguntas e também durante as falas iniciais. Eu entendo que os movimentos que têm acontecido no Brasil, no mercado de pagamentos e no setor financeiro, são bastante benéficas, principalmente para os usuários. Temos que aguardar um pouco para entender todas as questões regulatórias ainda, porque a gente está no meio das mudanças, como eu disse, tem muita coisa ainda por vir, mas a postura dos reguladores tem sido bastante pró-inovação, pró-competição, pró-usuário, então eu acho que esse é um ponto que a gente pode ficar contente com o rumo que as coisas têm tomado no Brasil. Obrigada, Marcela. Obrigada, Isabel. Reinaldo, queria passar a palavra para você agora, para os seus comentários finais, por favor.
Obrigado, é isso mesmo, Isabel. A gente aprende sempre muito nesses eventos. E muito obrigado, foi ótimo. Assim, acho que o desafio é enorme daqui para frente. Os reguladores não vão ter uma vida fácil. Acho que os desafios anticoncorrenciais e pró-competição são enormes. O mundo dos negócios está mudando com muita rapidez. Os exemplos fora do Brasil são brutais e, como eu falei, o CAD eu acho que também deve estar com um volume de trabalho brutal. Eu acho que os desafios são grandes e muito obrigado pela oportunidade, parabéns ao IBRAC e até a próxima. Jorge, now to you for your final remarks. So many thanks for the invitation, and a real pleasure to be with all of you, with Rinaldo, with Isabel, and with you, Marcella. I think that I agree that we have a great opportunity, that technology may bring lots of competition and innovation to retail markets, to retail banking markets. We need to make sure that we take advantage of those. I think that we have to be alerted about potential prudential risks and deal with those. And we also need to be concerned and deal with potential privacy issues or cybersecurity issues. But we cannot allow that an excessive seal in terms of prudential regulation or privacy regulation makes it impossible for competition to take over and limits the ability of users to take advantage of the new products and new services that are likely to emerge in the coming years. Thank you again for your invitation. Thank you all. Muito obrigada para todos os nossos painelistas. Queria devolver agora a palavra para a Maria Eugênia, que está na central do IBRAC de organização do nosso seminário.